Hoje é dia de alerta. Cientistas afirmam que estamos muito perto de atingir, já na primeira metade desse século, o aumento de 1,5 grau Celsius ou mesmo de 2 graus na temperatura terrestre. Esse é o limite considerado seguro para manter a vida no planeta. Pois é, Thalita, e esse limite, que também está no texto do Acordo de Paris, assinado por quase todas as nações, se for ultrapassado, pode implicar na escassez de alimentos, redução da biodiversidade, elevação do nível do mar, enchentes, ciclones e disseminação descontrolada de doenças. Para explicar melhor o que está acontecendo, estão aqui com a gente o João Henrique, que é diretor de clima do Engajamundo, um coletivo de jovens preocupados em discutir e atuar em questões globais, e a bióloga Tássia Biazon. Sejam bem-vindos. Pois é, também teremos música no programa de hoje com o encantamento da Juliana Amaral, a cantora e compositora e atriz, e as cordas do João Paulo Amaral. Bem-vindos, já já a gente conversa. Obrigado. Olha só, não esquece, a gente está no ar pelo Facebook, é só você digitar Rede TVT, manda comentários e perguntas para o pessoal aqui no estúdio, participe do Bom para Todos. Pois é, os sinais são claros, todas as vezes que os interesses econômicos se sobrepõem selvagemente às questões sociais e ambientais, como infelizmente estamos presenciando mais uma vez em Minas Gerais, com o rompimento de uma barragem em Brumadinho, as tragédias acontecem. Como essas escolhas afetam o planeta em escala global? As mudanças climáticas são parte desses sintomas. Aumento da intensidade dos ventos, picos de calor e também de frio. Maior frequência de tsunamis, furacões e terremotos. Degelo nos polos. Aumento do nível dos oceanos. São essas as consequências das mudanças climáticas que já podem ser sentidas por boa parte da população mundial? Sem sombra de dúvida, os modelos de desenvolvimento, produção e consumo adotados no planeta nas últimas décadas, com altos índices de desmatamento e queima de combustíveis fósseis, provocaram uma mudança radical na geografia física global, que resulta, inevitavelmente, em alterações importantes no local onde as pessoas vivem e no seu modo de viver. Mesmo assim, há quem duvide que esteja em curso um processo de mudança climática. Tema sensível, porque sempre envolve acordos e consensos entre nações. Parece que, mais uma vez, o desafio é político. Será? Pois é, vou jogar a pergunta para a Tássia, para o João. E aí, do que depende evitar essas transformações, essas mudanças climáticas? A discussão é política? Bom, primeiro, boa tarde. Eu acho que ela começa por uma questão política, mas ela precisa transcender isso, né? A gente precisa mudar a forma como a gente pensa como sociedade. A forma como a gente tem se organizado e desenvolvido no século XX não funciona mais. E agora as mudanças climáticas são apenas um dos sintomas de que esse modelo não está sendo inteligente e que não vai nos levar muito longe. Então, ela começa pelo político, mas transcende, vai para o econômico, vai pelo próprio paradigma de sociedade que a gente tem hoje, que precisamos superar. Agora, há quem diga que aquecimento global não era uma coisa nem para se discutir mais. Existe e pronto, né? Quer dizer, mas aqui no Brasil a gente ainda está vivendo essa discussão, né? O que a gente faz diante disso? O aquecimento global, na verdade, ele é importante, né? Se a gente não tivesse o aquecimento global, a Terra ela seria muito fria para permitir a vida que a gente conhece hoje. O problema é que é um sistema muito delicado e sensível. E com o modelo de desenvolvimento que a gente adotou no último século, a gente começou a mudar algumas partes dessa equação simples e esse fenômeno começou a se intensificar. Então, de fato, ele existe, é importante, mas a gente está perdendo o controle sobre esse efeito. Grande parte das pessoas negam, né? Entendem que isso não está acontecendo ou que existe uma narrativa por trás disso para manipular a opinião pública, mas existe um grande consenso científico por trás desse desnível que a gente está vivendo agora. Sim. Grande parte da produção, quase 97% dos estudos sobre mudança do clima já entendem que é um problema, que é gerado pela sociedade humana e que a gente precisa fazer algo para retomar esses níveis o mais rápido possível. Boa tarde também a todos, a quem está nos assistindo.
eu também gostaria de acrescentar uma coisa muito importante com relação a essa afirmação de que não é mais tão, digamos que é unequívoco, né? É real, o aquecimento global, ele existe mesmo. Cerca de 99% dos cientistas afirmam isso. E o painel intergovernamental de mudanças climáticas gerou novos documentos comprovando, mostrando dados científicos, gráficos, que está disponível para qualquer pessoa olhar na internet, mostrando que a temperatura do planeta ela aumentou. Sim. E em regiões específicas, os estragos e as assim, digamos, as interferências já estão sendo muito visíveis, como, por exemplo, em Kiribati, que é o primeiro país, teoricamente, que vai sumir do mapa, já está tendo digamos, uma mobilização social, problemas culturais e com relação a, digamos, aos eventos extremos que está acontecendo no país, né, em Kiribati, que está tendo que mobilizar... Onde fica exatamente Kiribati, para a gente ter uma ideia? Kiribati fica no Pacífico, próximo, digamos, entre Japão ali e Indonésia, mais ou menos. Sim. Então, são pequenas ilhas que, assim, é um paraíso, né, mas ela tem um nível do mar muito, né, ela está bem no nível do mar. Então, assim, ela vai ser esse país, né, esse conjunto de ilhas vai ser o primeiro a sumir do mapa, e já está acontecendo isso. Inclusive, já tem documentários mostrando conflitos sociais com relação à mudança das populações que vivem nesses locais. Quer dizer, já há muitas evidências, né, de que existe mesmo, né, o aquecimento global. O João falou desse modelo que a gente desenvolveu até hoje, que é muito baseado no lucro, né? Que acabou realmente com o meio ambiente. A gente vê um exemplo agora em Brumadinho, por exemplo. Por outro lado, as mudanças climáticas, já existem números de que elas podem gerar prejuízos enormes, de trilhões no mundo todo. Você acha que também é o dinheiro, é o dinheiro que vai acabar movimentando uma busca por tornar mais sustentável o planeta novamente? Olha, eu pessoalmente acredito que é uma das principais estratégias, assim, da gente conseguir enfrentar esse grande problema global. É muito mais inteligente a gente investir agora em mudar nossas tecnologias, mudar os nossos sistemas e processos, do que depois tentar mitigar essas tragédias que vão acontecer depois. E não só como um investimento, mas pensando no potencial mesmo de desenvolver novas tecnologias, de mobilizar novos profissionais para o futuro. Então, uma das coisas que a gente tem dado luz é que não é só uma questão ambiental. As mudanças climáticas, elas podem ser olhadas como uma agenda de desenvolvimento, né? De desenvolvimento muito mais racional. Então, às vezes acaba sendo essa visão, né? Que talvez o mercado ele traga ali uma solução para esse problema. Mas não só ele, né? E até para ele reagir, a gente precisa de mobilização, precisamos de pessoas que se sensibilizem, que entendam a importância dessa transição. Mas por que com esse aumento de 1,5 graus, o Brasil, que tem agricultura, é bastante dominante, acaba com a agricultura? Porque você aumenta, você não consegue plantar, você não consegue gerar mais vida. Tem um dado aqui, a agricultura pode perder 7,4 bilhões de dólares em 2020 no Brasil. Acho que só esses números devem comover o mercado, né? O bendito mercado que tudo rege. Porque o que acontece é que você não vai ter mais uma sazonalidade, né? Nós temos essa sazonalidade, né? Verão, outono, inverno e primavera, e começa a ficar meio incerto essa sazonalidade. E além disso, os eventos extremos, né? Muita chuva, um período de muita chuva e depois um grande período de muita seca. Isso é muito complicado para a agricultura, sem dúvida. E a gente tem uma visão de agricultura no Brasil que ela replica modelos muito antigos, que não está olhando com uma visão estratégica de longo prazo. Como que vai ser a agricultura daqui a 50 anos? Claro. Ela não vai ser igual à agricultura que é hoje, né? As monoculturas, com um gasto imenso em insumos agrícolas. Ela precisa ser mais resiliente e depender cada vez menos disso. E isso não vai acontecer se a gente permanecer usando esse modelo, que inclusive é um dos maiores vetores do desmatamento no Brasil, que é a maior fonte de emissões de gases de efeito estufa no nosso país.
Então, são processos que se alimentam ali um ao outro e que precisam ser repensados. Mas a gente tem essa dificuldade de transcender a discussão científica, social, para os espaços políticos que acabam reproduzindo esse modelo que a gente está acostumado a ver. Quando a gente fala em mudança climática, também tem uma coisa que parece uma discussão que não faz parte do nosso dia a dia, mas faz sim, né? Faz sim, com certeza. Isso de estar muito calor, de esse ano estar muito quente, tudo isso. Eu ia botar a Juliana na conversa, eu queria saber que papel tem um artista nesse momento que a gente vive, que essas são as discussões e que muitas vezes são levadas para uma simples questão de direita e esquerda, né? Parece que quem defende o aquecimento global é a gente de esquerda, pelo menos nessa visão binária que a gente tem atualmente. E eu queria saber que papel tem um artista nessa situação que o mundo vive. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho o meu papel como artista, como eu entendo o papel do artista, é um papel de um lugar de fala de alguém que se coloca em determinados lugares para dizer daquilo que está acontecendo. Eu não entendo um artista que não esteja no mundo, no seu tempo, no seu lugar, né? E isso se dá de muitas maneiras, né? O artista não precisa falar, fazer um discurso evidentemente sobre o efeito estufa, sei lá, não precisa compor uma canção que fale sobre isso, né? Mas o meu papel como artista de entender que esse mundo precisa mudar de modelo econômico, político, começar a se pensar de uma nova maneira, pensar nas pessoas, né? Como que as pessoas estão vivendo, porque no fim das contas, eu tive um professor de geografia que falava assim, o planeta dá um jeito. Né? O planeta já passou por congelamentos, problemas são as pessoas vão morrer de fome, vão morrer de calor, vão morrer de frio, vão morrer afogadas, vão morrer soterradas, né? E muitas doenças. Né? A gente precisa, e o meu papel como artista é, da maneira como eu posso, movimentar as pessoas, emocioná-las, comovê-las, para que elas não fiquem num lugar de amortecimento. Eu sinto hoje que o papel nosso é muito mais de retomar uma condição das pessoas se emocionarem, se sensibilizarem não só para aquilo que eu faço, mas para o próprio mundo, e não ficar anestesiadas como se isso não fosse com elas, né? Então, no mínimo, esse é o meu papel, é de deixar as pessoas acordadas, que eu acho que a gente vive um momento de sono profundo. Por isso que todo mundo tem medo de artista e arte. Então. Os governos, em geral, morrem de medo das artes. A gente está com medo de não ter, daqui a pouco não ter mais oxigênio, né? Porque nossos espaços vão sendo estrangulados, né? Por isso esse lugar aqui é tão importante também.